Olha, desculpe. Aqueles sofás ali são seus? Aí a menos se faz. Agora sim. Miguel, meu amigo, obrigado por estás aqui, pá. Obrigado eu. Fico muito feliz, nós temos conseguido criar uma cena e um conceito que te fizesse vir aqui, pá. Que esse foi o objetivo de trazer também alguém com a tua experiência e a tua qualidade artística. Obrigado. Nada. Olha, eu quando gosto sempre de avisar, quando faço estas preparações para o podcast, faço sempre um bocadinho de uma preparação, ou seja, faço um estudo da pessoa, né, que vem. Portanto, licenciado em teatro, não é? Sim. Pela Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa. Exato. A mãe tem 6 filhos. É? Quem? A tua mãe tem 6 irmãos. Ah, 6 sim. irmãos. Eu sou Agora estavas a contar os irmãos. Quem são os irmãos que eu não conheço? Tens 6 irmãos, a tua mãe, né? Tem. É uma família muito grande. Uhum. Não é? Se calhar é por isso é que és uma pessoa tão sociável. Também é verdade, Tens trabalhos diversos, como a Conquista do Polo Sul, Mar de Paixão, Porto Sol, Rabo Peixe. E tu achas que vai demorar muito tempo para ouvires finalmente dizer "And the Oscar goes to Michael Damian in my live do Spielberg"? Michael Damian in Ravens of the Lands. Eu tinha uma piada com a Lúcia Muniz quando nós estávamos aqui a fazer o Tu de Quem És, também fizemos aqui um espetáculo no Teatro Micalense e havia uma parte em que eu fazia essa parte que imitava o Paleta quando recebia o Oscar e todos os dias nós inventávamos um filme diferente para eu receber o Oscar e era sempre assim em inglês, mais ou menos. Rise and Strange, The Oscar Goes to Michael Damian. Enviava, ok, o nome, yeah. Mas tens mesmo esse objetivo de Oscar ou é uma brincadeira? Opa, o objetivo do Oscar é assim uma coisa um bocadinho... Isso é verdade. Não, a gente teve agora a nomeação da Fernanda Torres e do filme do Ainda Estou Aqui, né, que... A gente sentiu-se, acho que Portugal sentiu-se um bocadinho mais próximo da cerimónia e da possibilidade de haver nomeados, mas é uma grande caminhada, mas por que não é? O sonho está lá sempre, existe. Então temos que fazer aqui o Pauleta para ver se isso acontece, pá. Mandar energias positivas. Exato. Olha, eu queria fazer outra pergunta que era, pá, tu tens uma pele maravilhosa, pá. Né? Tu tens 53 anos, é? Pá, e envelheceste aí como um mel. E eu já estou aqui a entrar naquela fase, já começo a tentar me preocupar também com os meus cuidados. O que é que tu fazes aí, mano? Não, por acaso eu a minha mãe disse-me há muitos anos para começar a usar cremes na cara, é verdade, por acaso é verdade. E eu não me lembro desde quando é que comecei a usar cremes na cara, mas talvez aos 20 e muitos. Pronto, já vou um bocadinho atrasado. Estás a perceber? Pronto. Já estou um bocadinho atrasado. A parte disso, não faço mais nada. Não faço mais nada. Para pensar que havia um esfoliante, havia aí um cara em gelo. Eu acho que a vida nos Açores ajuda um bocadinho. E por isso é que eu voltei para cá agora. Depois de 20 anos em Lisboa, voltar para os Açores. Mas já vamos aí, pá. Já vamos aí. Antes disso, uma cena super interessante, nós temos aqui uma agência de comunicação, né? É que tu foste repórter fotográfico, né? Pelo Diário de Notícias e pelo Correio da Manhã. Exatamente. Pá, fotografaste pessoal brutal como o Pearl Jam, Sting, né? Estudaste bem a lição. Obrigadíssimo. Como é que surgiu a parte da fotografia, né? Tu estavas antes no teatro ou já? Não, foi tudo antes. Eu estava em Lisboa, eu andei a saltitar um bocadinho para perceber o que é que queria fazer, estive em hotelaria, também fiz o primeiro ano da escola do Estoril de hotelaria. Não sabia dessa parte? Sim. E depois ainda fui fazer um curso de realização e depois é que surgiu a fotografia na Arco, na Escola de Fotografia em Lisboa, e depois surgiu um estágio no Diário de Notícias, de 6 meses, e depois fui para o Correio da Manhã 1 ano e meio. Pronto. E aprendi, foi ótimo porque eu aprendi, depois eu passei a não ir às aulas porque eu trabalhava tanto que nas folgas eu ficava a dormir, ficava a descansar. Exatamente. E então eu aprendi tudo com os fotógrafos dos jornais, que foi incrível, foi a melhor escola, e apanhei a transição do analógico para o digital. Que cena, pá. Portanto, ainda tinha os rulos, cavelados, isto hoje em dia parece que a gente está noutro mundo. Faz o podcast de todo lado e caralho. Exatamente, já ninguém revela nada, pronto. Mas aprendi tudo com eles, pá. E à noite, com
como eles todos eram casados e tinham famílias, ninguém queria fazer os trabalhos da noite. E o que eram os trabalhos da noite? Os concertos, as peças de teatro. Yeah. E portanto. Grandes bananas. Ou seja, os grandes bananas, porque acabaram por perder grandes não, mas oportunidades. estavam com as famílias. Então eles emprestavam umas teleobjetivas e eu ia para os concertos e eu fiz esses concertos todos. Pearl Jam, Sting, Skankanesis, pá, imenso. E ainda mantens essa paixão pela fotografia? Pela fotografia. Yeah. Sim, eu já não tenho o meu material, depois apareceram os telemóveis, o Instagram, quando era o Instagram das, Sim, que era mesmo das Instagram. fotografias. E hoje em dia continuo a tirar, pá, mas não tenho o meu material, mas gosto muito, gosto muito. Também perdi isso quando comecei a misturar um bocado, por exemplo, quando eu comecei na agência, comecei como fotógrafo também, mas depois à medida que fui misturando o trabalho da fotografia com o prazer, deixei de ter tanto prazer. Então, graças a Deus, agora já tenho uma equipa que permite ter o meu prazer a fotografia. O prazer? Não estou a perceber bem. É a parte fotográfica, ou seja, eu então antes tirava fotografias, né, como hobby, depois comecei a misturar como trabalho, e pá, depois quando comecei a misturar como trabalho perdi um bocado do prazer da fotografia. Ok. Por isso é uma cena já de trabalho. Claro. E então foi fixe descobrir este ponto sobre ti, pá, essa ligação. É. Agora, falando do teatro, ok? Sim. O que é que foi mais importante para ti? Foi as festas de Natal com o tio Zé, em que fazias de Hermano José, ou as brincadeiras com o teu primo numa lavoura? O quê? Ou brincadeiras com o teu primo numa lavoura com bonecos, que vocês faziam também os É bom teatros. dizer aí os bonecos, senão isso fica um bocadinho estranho. Brincadeiras com o teu primo na lavoura. Exato. Tu fizeste bem essas lições, impecável. Entre essas duas coisas. Tipo, pronto, não tens que escolher, mas era só para te surpreender. Pá. Essa história, surpreendeste. Essa história das festas de Natal, eu acho. Pensa que o Herman é uma grande influência para ti, não é? Opa, sim, para a minha geração, exato. eu acho que, e continua a ser, eu acho que o Herman foi mesmo a nossa primeira grande figura de showman, de humorista, e ele é uma pessoa completíssima e incrível, eu acho que é de um talento inacreditável. E na minha geração, a gente via todos o mesmo canal, não é? O tal canal, a Roda da Sorte, ele fez aqueles programas todos. Disparou, não foi? Sim, Yeah, deu isso é cabo épico, de um cenário com uma caçadeira. Isso é lindo, man. Foi uma caçadeira, hã? Acho que foi uma caçadeira, ele destruiu Mas eu não sei se era uma de Zagalote, já não me lembro. E essas festas de Natal, acho que foi a primeira vez que eu comecei a brincar com esta história da representação. O meu tio Zé Porfírio punha-nos a nós, os primos, a fazer um género de um guião nas festas, que a gente apresentava para essa família que tu disseste toda dos 6 irmãos da minha mãe. Era essa a Agora imagina, 6 irmãos com os respectivos cônjuges, mais os filhos. És mais público que nós aqui. Sim, exatamente. Eram para aí eram festas de 30 pessoas, naquela altura, com os meus avós e tudo vivos. E então eu lembro-me de fazer os sketches do Herman, a imitar os sketches do Herman. Grande cena, pá. As lavouras, com os meus primos, mais com o meu primo Nuno. Eram bonequinhos, não é? Pelo que eu percebi. Eram os bonecos das lavouras, as vacas, os porcos, os cavalos, mas depois a gente também tinha os bonecos dos desenhos animados que nos davam na televisão e construíamos cidades e ranchos. Depois também éramos influenciados pela série do Dallas, que na altura também era uma referência, toda a gente via, e então a gente passava os dias a brincar com aquilo a tarde toda. Era uma forma também de construir histórias. Eu acho que isso é fundamental. E nós, não sei se sabes que a nossa agência na Ribeira Grande foi onde tu te estreaste também no teatro. No Teatro Mão na Luva. Com a Mão na Luva. Exatamente. É verdade, a minha estreia de teatro foi cá. E pronto, como é que foi essa estreia? Quais foram os caminhos para chegares a esse ponto? Ainda te recordas? Eu antes de fazer a licenciatura em teatro, eu fiz um curso em Lisboa de 2 anos de técnicas de televisão, de representação para televisão e para cinema, para câmara, e foi uma escola que eu é que fui estrear, o Bruno Nogueira, a Margarida Villanova, a Inês Castelo Branco, o Miguel Costa, éramos uma data de gente. Aquilo durou pouco tempo, a escola acabou, mas nós fizemos os 2 anos e havia um professor, que era o António Terra, que está neste momento na 3ª, tem lá anda a fazer também umas... Faz aulas ou algo do género? Tem estado agora a começar umas aulas na biblioteca, não sei onde, se é Angra, se é na Praia da Vitória, acho que é Praia da Vitória.
E o António é que reuniu uma grupeta e depois daí saiu este espetáculo com a Sandra Roque que nós viemos estrear ao Teatro Ribeira Grande. Mas foi uma estreia muito, muito, muito nervosa porque a gente não sabia. A peça tinha 2 atos e a gente tinha ensaiado o primeiro ato e o segundo ato a gente só tinha o texto decorado. A gente não sabia o que é que ia fazer em palco. Pois, que cena, pá. Pá, e aquilo foi antes de começar. Eu tinha assim uma coisa no estômago que eu julguei que ia... Olha, eu às vezes fico assim também. Aqui. Pá, mas foi muito bom, mas foi um grande batismo, um grande batismo. E é Mona Luva, tem alguma coisa a ver com Mona Lisa? Não. Não tem nenhuma relação? Não, é um casal que está numa noite em casa e que passa pelo... vão se divorciar, depois fazem as pazes, enrolam-se em cima da mesa, depois a seguir já estão outra vez zangados e é uma noite inteira sobre a vida deles. Ok, grande cena. Então depois desse enrolance, vamos passar aqui ao nosso primeiro joguinho, que é o Fast Share. Estás ok, Miguel? Yes! Vamos a isso. Fast Share, simples, A ou B, podes justificar ou não. Pronto, são 2 opções e tens que escolher. Pronto, é só isso, não tem nada que saber. Ok, monólogo ou cena coletiva? Monólogo a cena coletiva. É difícil. Cena coletiva, vá. Junta pessoas, não é? Tem aqui... O monólogo é mais exigente, mas também dá muito prazer. Estás sozinho a dominar a cena em palco. Mas coletivo é politicamente correto. Ok, é isso. Mas já vamos testar aqui o monólogo, ok? Tá bem. Cinema ou televisão? Cinema. Ok, boa. Ok. Senhora da Rosa. Cinema tem outro tempo. A gente tem mais tempo para experimentar, para fazer. Televisão é mais fábrica. Sim. Percebo. É mais Se bem que as séries, que hoje em dia, há uns anos atrás, não se faziam, fábrica é mais as novelas, mas as séries hoje em dia também estão com um tempo intermédio, vai entre a série e o cinema, fica ali no intermédio. Sim, exato. Sim. Também que já tem uma produção, não é, muito parecida ao cinema até. Sim, mesmo a nível de câmaras e etc. Muitas vezes produção e equipa. Senhora da Rosa ou Rapaz? Essa é boa. Ouça, Senhora da Rosa, Rapaz, Senhora da Rosa, com todo o respeito por Rapaz, Senhora da Rosa. Aliás, a Senhora da Rosa é preciso perceber que não é só o hotel, não é? Aquele hotel está edificado naquele terreno que é dos meus avós. Olha, onde essas brincadeiras das lavouras eram feitas naquele terreno tudo daquela quinta. Eu passei a minha infância naquela quinta. Eu passava o verão, eu acho que não saía daquela quinta da Senhora da Rosa. Era descalço, de calções, a jogar ténis, a trepar as árvores, a brincar aos polícias aos ladrões, e aquilo era o meu mundo, portanto, Senhora da Rosa. Pronto. Mas já me estragaste aqui um bocadinho as minhas surpresas de perguntas. Mas podes ir para Rapaz se quiseres, eu vou lá ter na mesma. Eu sei, também já vamos falar disso. Ok, finalmente aqui a nossa típica, que é Cajada da Vila ou Cajada da Graciosa? Eu vou dizer Cajada da Graciosa. Isso tem sido 4 seguidos, mas eu vou dizer Cajada da Graciosa, porque eu acho que já dei a volta. Eu já gostei muito da Cajada da Vila, já gostei. Continuo a gostar, mas aquilo é como se, de repente, a Cajada da Graciosa entrou na minha vida mais tarde e é uma coisa mais recente e, portanto, é se calhar aquele amor mais... Sim. Gosto muito da Cajada da Graciosa. Eu estou aqui numa caminhada para ser embaixador da Cajada da Graciosa, percebe? Eu já fui embaixador da Cajada da Vila. Então está aqui, Cajada da Vila e Cajada da Graciosa. Dos embaixadores. Boa. Pronto, olha, um filme que eu sei que gostas muito, que é do Spielberg, que gostavas de revisar-se para os Oscars, é o Encontro Imediato do Terceiro Grau. Está certo? Há uma cena no filme, né, que os aliens, que os seres humanos têm dificuldade em interpretar o que os aliens estão a dizer, então criam um género de comunicação. Um código de sons. Tu no último a sair, ninguém percebe o que tu dizes, né? Que é mais ou menos o que acontece no filme entre os aliens e os humanos. Pronto, essa é das cenas, para ser honesto, e para mim é uma cena do caraças de estares aí, é que eu acompanhava o último a sair, tipo, e eras o açoriano. Como é que surgiu essa cena? Eu sei que a ideia do sotaque até era para ser diferente, mas depois houve uma sugestão tua que foi que mudou um bocadinho a ideia. Era para contar-se um bocadinho sobre isso, se fosse possível? A ideia era que não se percebesse, ponto final, mas eu disse ao Bruno Nogueira, toda a gente acho que percebeu, eu disse ao Bruno que achava que era um bocadinho ofensivo para os açorianos não se perceber nada, até porque
Até porque eu nem sabia o que é que havia de fazer, o que é isto, não se percebe nada. Quer dizer, Claro. e então fui eu que sugeri passar o guião todo das minhas falas para expressões de cá, micalenses, não é? E assim, os continentais não percebiam nada, que foi o que aconteceu, não perceberam nada. Exato. E os açorianos sentiam-se vingados porque percebiam tudo. Yeah. E esse acho que foi o melhor. Sim, sim. E depois há uma cena que tu bates com a cabeça, não é? Sim, e aí bate com a cabeça e depois já não consigo falar com o nex. Então as frases são todas sem nex, tipo, eu fui lá fora, encontrei a cegonha que me trazia um babete azul para pôr em cima da cabeça porque estava a chover. Pronto, era coisa assim. Exato. Yeah. E por acaso, uma pergunta que eu me debato muito sobre a última a sair, que é, pá, havia lá cenas, não é? Pesadas, por exemplo, o Unas tinha uma paixão enorme pela gorda, e então andava a tentar ali comer a gorda, né? Havia ali também umas personagens que, pronto, não é que fossem sexualizadas, mas que transpareciam um bocadinho, principalmente na parte feminina. Tu achas que hoje em dia, e é uma pergunta polémica, dava para fazer? Não, não dá. Pois. Não dá, não dá. Mas é triste, não é? Epá, pois não sei o que é que. Eu acho que a gente está outra vez a mudar, estamos a passar por uma cena mundial que eu acho que isto vai dar muita viragem aqui. Quando a gente chegar ao final deste ano, a gente vai olhar para trás e vai perceber que 2024 era outra era que não tem nada a ver com 2025. Sim, sim. Já falei sobre isso com o Bruno. Aliás, eu acho que o Bruno continua a receber coisas hoje em dia, porque muitos desses clipes do último a sair estão nos TikToks. Estão virais agora? Estão virais, pronto, exatamente. Tipo um revival dessas coisas todas. A Madonna também está com revivals das músicas todas. Que ainda ontem vi o Live to Tell, que é das músicas que eu mais gosto da Madonna de sempre. E vi que estava viral no TikTok. Acho fixe para as novas gerações conhecerem os anos 80, foram maravilhosos. Os anos 80 não há nada que bata os anos 80 e os anos 90. Concordo, como se eu tivesse estado lá, né? E eu só vejo os vídeos, E a música, a moda, foi incrível, foi uma época muito criativa. Mas isso para dizer que esses clipes que passam e hoje em dia do último a sair, eu acho que o Bruno ainda recebe hoje em dia comentários negativos sobre aquilo que foi feito. Portanto, eu acho que o último a sair foi para aí há 15 anos, se não me engano. Esse dado já não já não tens, devias ter dito. Falhaste agora. Mas o Bruno recebe comentários negativos sobre aquilo que foi feito. Pá, não podemos estar a olhar para uma coisa que não foi feita aos olhos dois, não é? Mas não podíamos fazer. Sim. Há ali piadas. Triste, porque eu acho que tem que haver a comédia pode ser um pouco um meio termo, não é? Exato, não tem que ser necessariamente uma crítica, pode ser só pegar no estereótipo e tornar uma piada. Sim, isso da comédia, que eu não trabalho, não me considero humorista e não trabalho muito com comédia, tem muito que se diga, não é? Eles debatem-se muito com esse dilema de até onde é que tu podes ir no humor, se estás a ofender as pessoas, se não estás a ofender as pessoas, é problemático. É complicado. Olha, e alguma vez tiveste aquela sensação, acabaste de falar de Bruno Nogueira, portanto, esta minha pergunta é meio estúpida, mas tu viste alguma pessoa da área artística e disseste, uau, man, isso é aquele gajo. Alguma vez tiveste... Tipo um ídolo. Exato. Sabes que eu nunca fui de ter ídolos, mesmo na minha adolescência, aquela coisa dos cantores, rock, cantoras, atores, não sei explicar bem, eu acho que eu não ponho ninguém no pedestal porque as pessoas são todas humanas e todos têm defeitos e qualidades e eu acho que não ponho as mãos no fogo por ninguém e então também não idolatro ninguém. Pá, e a gente tem exemplos, por exemplo, do Michael Jackson, não é? Que é o gênio que é e depois vem-se a descobrir as histórias todas do Michael Jackson, da pedofilia, o que deixa muita gente, voltando à conversa antes do politicamente correto, de que cortaram com o Michael Jackson e se preciso não ouvem as músicas do Michael Jackson por causa dessas histórias pessoais da vida Mas aí pessoal. entra aquela questão, o que é mais importante, né? A arte? É a obra ou é o homem ou a mulher neste caso? Pronto, é esse o dilema. Mas o Herman, mais uma vez, quando eu conheci o Herman, Olha, eu acho que é o teu despertador. Não é. Não é o teu despertador. Podia ser o meu despertador. Não, mas não é, eu desliguei. Desculpa, interrompi. Mas sim, do Herman, não era? Eu, quando conheci o Herman, eu estava a trabalhar como repórter fotográfico, ou era para o Diário Notícias ou para o Correio da Manhã,
E eu fui fazer uma reportagem qualquer onde apanhei o Herman e fui ao camarim falar com ele. E, opa, para mim, pronto, Claro. aquele momento desde puto a admirar aquele homem e aquilo que ele faz, foi para mim assim um momento Claro. de conversar com ele. Depois voltei ao programa dele por causa do último a sair. E o Herman disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci nesse dia: o mundo é dos atrevidos. Grande cena. Que eu também acho que é uma frase boa Grande para quem cena. quiser agarrar. Exato. E com este momento tão bonito, vamos aqui ao nosso segundo joguito, que é o brother, como assim? Miguel, vamos então, eu pedia-te que colocasses aqui esses fonezinhos, ok? Mas antes de colocares, vou-te explicar o jogo. Vais colocar os fones? Não, tu explicas isso. Exato. Vais colocar o... Olha, eu já carreguei aqui em alguns sítios, isto é um problema. Ok, aí é o volume. Portanto, não Ok. faças batota. O outro é que dá para ouvir ou não. Ok. A gente vai testar antes para ver se ouves a minha voz. ok? Tá bem. O objetivo é ler os meus lábios. Eu vou meter aqui um sonzinho de Sandra G, ok? Uma trackzinha. E tu tens que adivinhar o que é que eu estou a dizer. Está bem. Ok? Posso pôr? Podes colocar. Estás a ouvir-me agora? Estou a ouvir. Estás-me a ouvir? Toca ali no outro botão. Aqui? O outro de trás. E agora, está melhor? Estou a ouvir. Ok, como é que Queres que eu fica? ponha mais alto? Quer que não faças batota? Estou a ouvir, na mesma. Que batuteiro. Não fales. E agora deixa eu ver se fizeres aqui. Fica melhorzinho? Sim. Ouve-se menos. Ok. Ok? É só uma palavra? Rabo de peixe. Foda-se, pá. Ok. Faz isso mais devagarinho. Coça, não consigo. Tu? Eu? Gracioso. Tens que abrir essa boca mais. Pá, peraí. Começa de novo, vá. É uma palavra. Quem? Tu estás cá. Tu estás a dizer uma frase ou uma palavra? Uma palavra só. Sim, Mas estás a partir-se muito. Diz isso de seguida. Canerves. Ok. Vamos já a outra, ok? Terceira Vais fazer outra. Vais fazer outra, ok? Tu? Tu lassi, tu fassi, Ok, tu ok, Pô, isso é difícil. opa, não. A primeira foi tão fácil. Falámos já há bocado disto, ok? Tu faz assim um bocadinho. Falámos há bocado disto, ok? Diz. Tu estás só a dizer uma palavra, certo? Só uma palavra. Rabo de peixe eram duas, mas Era, pronto. sim, exato, já. Mas estás a ver, se calhar é melhor fazeres duas ou três, se calhar adivinho melhor. Do que só uma. lá. Não, é só uma. Só uma, ok? Caraças. Sotaque. Tu Wesley, comes Wesley de manhã. Por acaso sim. Mas não é, ok? Uma palavra. Sotaque. Faz lá. Sotaque. Porra, não consigo. Yeah. olha, podes dar. És o pior gajo desse jogo de sempre, mano. Ou é que sou muito mau, se calhar estou. Qual era a palavra? Ok, rapaz, ok, um ponto se correta. A outra era graciosa. Eu estava a dizer eu, que é de onde eu sou, mano. E a outra era sotaque, por isso é que. Mas se calhar eu é que não. Né? Se calhar a culpa é minha, pá. Queres fazer ao contrário? Tu adivinhas e eu digo. Vamos então. Mas agora arranjei uma palavra para mim. Tens que Vou utilizar. arranjar. Mas dá-me lixo, já? Não. Também estás a dizer que o Sandra G não é fácil. Já pode ser? Ilha. Boa! Obrigado! Sim senhor, sim senhor. Então o problema é meu, o problema é meu. Não é nada. Ok, vamos aí então continuar com isto e deixa de fazer figura de par. Ok. Pronto, uma outra sugestão que eu queria falar aqui era o David Medeiros, com o qual tiveste uma parceria com uma peça A Ilha, não é?
Lá estás a ver? Que cena, que transição. Está tudo ligado, está tudo ligado. E a cena da ilha... Ilhas, por acaso chamava-se Ilhas. Isso eram várias regiões, não é? Que eles iram... Sim, o Meridional fez vários espetáculos. Ok. O Alentejo, chamava-se Por Trás dos Montes, Alentejo, o Alemar, já não me lembro os nomes. Eram várias regiões, Por Trás dos Montes, depois houve o Alentejo, e depois o Miguel tinha o desejo de fazer dos Açores, passados muitos anos fez esse do Ilhas, sobre os Açores. E como é que foi a participação com o David? Que também depois acabaram, né? Eu não conhecia o David, e pronto, ficamos por ali, nunca mais... Não, nunca mais clube. Não, o David é completamente... não se dá bem com o David. Não, gostei muito de o conhecer. E olha, o David é que me ajudou a fazer o casting, a self-tape para o Rabo de Peixe. Que cena. Ele é que me filmou na minha casa em Lisboa, a cena da overdose do padre, que eu fiz isso na minha sala, uma coisinha fácil de fazer. Uma overdose. Exato. E depois mais uma outra cena, porque eu fiz casting para os dois Eu papéis. pensava que tu já não precisavas disso, já te mandavam a carta. O Augusto, mas claro, eu também acho que sim, eu concordo contigo plenamente. Mas o Augusto Fraga não conhecia muitos atores, o Augusto esteve nos Estados Unidos muitos anos e ele quis perceber quem é que tinha. Ok. E eu na altura fiz o casting para o padre e para o Judiciária, o pai da Kelly Bailey. Não. Sim. Que é o Olaban, será? Não. Ai, esqueci-me. Vocês sabem? Não estão a ver? É o que faz de pai da Kelly Bailey, o... Bolas, esqueci-me. Eu lembro do namorado dela, que era o Não, mas isso é o Afonso? O Afonso Pimentel. Exato, então não é... Não. Estamos a dizer todos menos ele. Vamos chegar lá. E pronto, agora estás cá, não é? Em São Miguel, a viver. Agora estou cá a viver. Tu só vais para fora por trabalhos, não é? Exato. O que é que te fez tomar mais essa decisão? O que é que foi mais importante para ti? Foi a música da Capicua? Foi para Vitelo. Foi para lá. Continua a ter boa pele. Não, foi a música da Capicua, Casa no Campo? Ou foi, o pessoal está sempre a perguntar, vocês se conhecem-se todos lá, não? Foi Capicua. Também investigaste isso alguma coisa? Sim. Gosto muito dessa música. Não, foi Capicua. Gosto muito dessa música e essa história da casa no campo, com a lareira e com o cão e com a horta e com os pomares, diz-me tudo. Tem a ver com as brincadeiras da lavoura, com certeza, Claro. quando era pequenino. Pronto. Exatamente. Queria falar também aqui do teu projeto, a Senhora Rosa Hotel, que era uma casa dos teus avós paternos, correto? E tiveste sorte, né? No meio tipo, do azar que foste tendo, que era ninguém queria comprar aquilo. E tiveste sorte porque, como ninguém comprou, acabaste por fazer a melhoramento e a tornar um hotel. Sim, aquilo teve à venda, a propriedade teve à venda durante uns bons 7 ou 8 anos. Sim, ninguém comprou e depois eu juntei-me com a minha irmã, a Joana, que é a diretora hoteleira, né? E com o Zé Pedro, e pronto, e conseguimos reaver aquilo que sempre tinha sido da nossa família. E aquilo, todo o espaço era os ananases, era tudo dos teus meus avós, Sim. era. Avós, bisavós, trisavós. Sim. Espetacular, meu. Aquilo é mesmo lindo, meu. Está aqui uma boa publicidade. Olha, gostaríamos de fazer um episódio e ia lá, se fosse possível. Na Senhora da Rosa, Sim, claro que sim, sim, sim. a gente trata disso. Boa, é isso mesmo. Dentro da estufa de ananás, dentro do tanque. Arranjas Exatamente. um convidado, vais tu para dentro do tanque, com o convidado. Podíamos ter sido nós, tu tivesse dito mais cedo e estava tudo já organizado. Dentro da aguinha, acho que é engraçado. Eu tenho por acaso uma cena que eu curtia fazer que era com políticos. Se um dia fizesse só políticos, mas eu vou-te explicar o que era. Fantástico. Era metê-los em situações que eles não iam curtir, por exemplo, para comer umas asinhas de picantes na ribeira quente. Queres melhor de exatamente, água pode quente? ser uma Eu dessas. acho que podes Olha, convidar o está bolheiro aqui para ir a ponto. tomar um banho de água quente lá à Senhora da Rosa. E é por causa de teres voltado e por esse amor aos Açores, pá, que tu usaste aquela fatiota no Azeor International Frontier. Não. Essa fatiota é do tal espetáculo que eu estava a falar com a Lúcia Muniz, que fizemos que aqui no cena. Teatro Micalense. Isso eu não sabia. Tu não viste? Chamava Tu de Quem És. Ok. Esta história da gente cá na ilha perguntar sempre Tu de Quem És para perceber as Ok, origens e os nomes. E era um texto do Nuno Costa Santos e do Alexandre Borges, que é o irmão do Luís Filipe Borges. Eles é que escreveram. Portanto, estávamos 2 terceirenses para 2 micalenses. Pá, e foi um sucesso, foi um espetáculo muito, muito giro. E a Isabel Roque,
estilista de cá, é que fez, arranjou roupa da coleção dela, do vestido para a Lúcia, e eu pedi-lhe para ela fazer aquele smoking de vaca, no fundo. E o outro dia, no festival de cinema, eu pensei, pá, tem que usar uma fatiota, porque não, está tudo certo. As vaquinhas, e então usei mais uma vez. Gostaste? Adorei. Ficas uma bela vaquinha, pá. Podes pedir, depois fico. Já sou a voz das vacas felizes, Terra Nostra, portanto está tudo certo. Até devias usar, quando vais fazer voz off, usar a fatiota. Pronto, aquela pergunta que é típica, mas que faz sentido, pessoalmente que estamos a tentar atingir as novas gerações, né? Não sei se ainda faço parte dessa, era algum conselho para alguém que vá para fora, tipo, saia da ilha e pronto, e queira se dedicar na parte artística, se havia alguma palavra, alguma coisa que pudesses dizer, mesmo que seja uma coisa estúpida ou... Não é nada estúpido, o que estás a dizer faz muito sentido. Acho que há muitos miúdos hoje em dia que têm esse sonho, esse desejo. Obviamente que aqui na ilha tens que ir lá para fora, não é? Claro. Tem que ir lá para fora, estudar. É diferente estudar teatro. E eu aconselho estudar primeiro teatro, mesmo que se queira fazer televisão e cinema. O teatro é a base de tudo, não há hipótese possível. A gente tem agora uma data, olha, o Denzel Washington e o Jake Gyllenhaal estão na Broadway com uma peça, a Kate Blanchett está em Londres com uma peça. Estou a sentir que está assim outra vez a voltar uma... Será porque o cinema está tão comercial e as séries também? E os pessoal querem... E depois o teatro dá um certo prestígio, sabes? Dá um certo prestígio. Acho que está-se a assistir assim um bocadinho a um saudosismo através do teatro. E eu aconselho que comecem todos pelo teatro. E é óbvio que, e eu digo isto com toda a vontade, porque eu tive que passar por isso, é óbvio que um micalense, porque a gente depois sabe que nas outras ilhas as pronúncias e os sotaques são um bocadinho diferentes, aconselho a que se tenha que aprender a tirar o sotaque. Foi isso que eu tive que fazer a certa altura, porque se tu não fizeres isso, vais ficar sempre muito limitado aos papéis que tu podes fazer, porque, quer dizer, depois, onde é que há papéis de açorianos? Pronto, eu tive a sorte de fazer o último a sair, o Rabo de Peixe aconteceu agora, mas também não havia sotaques no Rabo de Peixe, não é? Portanto, quer dizer, eles davam ali umas expressões que... E eu tive 2 anos de aulas de voz com um professor, um cantor lírico ao piano, antes de fazer a licenciatura em teatro, porque mesmo na escola de superior de teatro não se trabalham sotaques. Mesmo sotaques, se quiseres fazer uma coisa no Alentejo e os atores aprenderem alentejano, ou no Norte para aprenderem a pronúncia do Norte, como acontece com o inglês que vai fazer um irlandês, ou um americano que vai fazer um inglês, e nós não trabalhamos isso em Portugal. E esses 2 anos foram fantásticos para mim, foram fundamentais, porque eu lia poesia, António Boto, e era a culpa não é tua, é que não devia ser assim. E eu, há um exercício que é com lápis na boca, metes o lápis e tens que, para te obrigar, e eu, a culpa não é tua, eu é que não devia ser. Pá, foi fantástico. E então eu acho que é preciso, para os miúdos ou açorianos e as miúdas que tenham esse desejo de ser atores, de perceber que também têm que trabalhar um bocadinho isso, é só por uma razão. Eu acho muito bonito os sotaques e acho que é bom também conservar isso, mas senão tu ficas muito limitado aos papéis de que vais fazer uma novela e a falar com sotaque. Claro. A mesma coisa se fosse do Norte ou se fosse do Algarve. Acaba por ser um bocadinho, né? O pessoal de Lisboa está a fazer. Tu não tens sotaque? Eu disfarço bem. É isso mesmo. Também já dei a treinar em casa com o lápizito, pá. Não tenho. Os meus pais são continentais, então eu sei que não tenho sotaque. E Graciosa é um bocadinho diferente também. Pois, é isso que eu digo. Eu acho que São Miguel é o que tem mais carregado. Exato. Mas acho que isso também está a mudar, pá. Começa a aceitar melhor os sotaques, pá. Não achas? Não, nas produções... Ainda não. Nas produções televisivas e cinema, ou tu tens mesmo uma personagem onde isso caiba, ou então... Pois, porque tens de ser perceptível, não é? Tu vês mesmo isso nas novelas, eles vêm fazer as novelas aos Açores, ou vão fazer as novelas ao Algarve, vão fazer ao Norte, todos falam à Lisboeta. É verdade. Por isso... Pronto, e por falar em teatros, vamos então aqui ao nosso terceiro guito, que é Mãe ganha um Oscar. Pronto, Miguel, vamos então aqui ao nosso terceiro joguito. Eu vou-te dar uma personagem, ok? Vou-te dar uma localização e como é que essa personagem está, ok? E depois tu tens de começar a fazer uma história, ok? Contar uma história sobre esta personagem
começando com a frase estou a caminhar para a fama, ok? Ok. Pronto, depois, à medida que tu fores contando a história, vou-te dizer palavras que tu tens que adicionar à tua história, ok? Portanto, é a tua praia, pá, nada mais fácil Com do que isto. certeza, claro. Todos os dias de manhã, quando acordo, faço um exercício desse. Isso e o lápis da boca. Exatamente. E vestido de vaquinha. Exatamente. Ou seja, és um açoriano Sim. em Lisboa com tosse, ok? Sim. E a tua história é estou a caminhar para a fama, ok? E queres que eu comece já? É quando tu quiseres. Isso agora é quando sentires inspiração, podes começar. Estou andando aqui nessas ruas todas de Lisboa em direção à Alfama e está-me a parecer tudo muito esquisito, que eu não tenho um mapa para me Loja. orientar. Diga? Loja. Pois é, e é isso mesmo, estava a passar aqui numa loja e de repente eu vi uma loja que vende ginginhas e eu pensei assim, o que é isso, ginginhas? Eu nunca vi uma ginginha na vida, que eu estou habituado ao licor de maracujá. Fema. De... Fema. Ah, pois é. E depois, de repente, eu resolvi assim, vou pedir uma ginginha, que eu vou experimentar isso. Bebi a ginginha, comecei a ficar assim meio desembraiado e de repente lá de cima do largo da Alfama desce uma grande fama que tinha uma blusa cor-de-rosa e uma mini saia de cabedal e eu pensei, Inhame. é uma fama ou é um inhame? Que eu já estava meio tocado com a ginginha e fiquei a pensar, como é que é? Falo com ela, punho de vez uma colher para tirar uma bocada do inhame. Depois pensei, mas eu não gosto muito de inhames, eu sou mais é de queijadas da Graciosa. E então comecei tudo desembraiado, de meio da Alfama, assim, onde é que estão as queijadas, onde é que estão as queijadas? Ninguém disse, pô, isso é uma terra que não tem queijadas, são pastéis de nata, são pastéis de nata. E eu fui sempre em busca da queijada da Graciosa. No meio disso tudo, aquilo, a ginginha estava batendo para caraças e eu vejo em Alfama uma vaca igual à da gente, preta e branca, muito quieta. E eu pensei assim, ela está a chamar por mim, ela quer que salte para cima dela e que vá desembraiado para Alfama abaixo, numa vaca preta e branca, a dizer, sou dos Açores, com muito orgulho. Agora sim. Muito bom, pá, vamos só aqui voltar aos nossos lugarzitos para terminar. Epá, isso foi extraordinário, digo-te já. A imagem de ti a descer ao fama em cima de uma vaca, a gritar sou dos Açores. Essa foi muito boa, pá. Epá, foi excelente, meu. Pronto, isto foi magia aqui. Quando vocês estiverem ok, digam, só para retornar. Está aí, Gigri, está ok? Pronto, depois da imagem aqui do Damião a descer ao fama em cima de uma vaca a gritar eu sou dos Açores, não é? Que é uma imagem maravilhosa. Por favor, alguém que faça uma publicidade com isto, por favor. Tal e qual. Vamos só aqui falar de Rapeixe, ok? Eu sei que participaste na série, és o padre Rapeixe, mas andaste a passear na rua com o verdadeiro padre de Rapeixe. Pois foi. Era para saber como é que aconteceu essa... Eu estava a jantar na Senhora da Rosa, no rooftop lá em cima, já agora passa a publicidade que se janta muito bem no rooftop. É verdade, sushi e asiático. E de repente, um senhor levantou-se da mesa ao lado para me vir dizer exatamente, olha, eu sei que você está a fazer de padre em rabo de peixe, mas eu é que sou o padre de rabo de peixe. Não é? Eu é que sou o presidente da junta, eu é que sou o padre de rabo de peixe. Pronto, e eu conheci-o e é um padre. Porreiraço, é um porreiro, o padre de rabo de peixe. E depois, isso foi no verão que eu fui lá às festas e ele veio ter comigo e estivemos ali a passear e foi muito bem recebido. Ele fez-me esse... Mas não passearam foram passear, exatamente. Fomos passear por rabo de peixe. Exato, que cena, pá, que cena. A tua personagem, né? Está feito. Está feito o quê? Não, Rapeixe. Podes dar spoiler aí ou não? Mas tu achas que eu também morri? É preciso perceber isso, as pessoas acham todas que o padre morreu. O padre não morreu. Ele ressuscitou. Jesus Christ! Não, eu já disse isso ao Augusto. Mas eu pensava isso, pá. Por isso é que estava aqui eu acho que há ali um problema de... A série começa com a minha overdose e depois há um flashback, ok? E depois tu percorres a história toda. E a última cena que eu tenho
é despedida no confessionário com o personagem do André, em que entram os italianos para nos dar um enxerto de pancadaria e essa é a última. Portanto, eu não morri. Pois. Mas há muita gente que vem ter comigo e que diz essa conversa. Pois, agora, segunda temporada, terceira, já não entras. Eu disse, não entro, sim senhor. Portanto, o padre não morreu. Eu acho que as pessoas fazem uma confusão, porque aquilo depois... Eu não sei se volta outra vez a passar, já não me lembro, a overdose, aquilo deve ter feito ali... Acho que é a overdose que eu tinha mais uma cena, o padre tinha mais uma cena no último episódio com a Helena Caldeira numa reunião de narcóticos anónimos, e essa cena acho que foi eliminada pela Netflix. Pronto, não sei se essa cena... tinha um fio condutor melhor, não sei se essa cena poderá entrar ou não sei. De qualquer das maneiras, sim, eu entro na segunda e na terceira, não entro muito, mas entro. O Pato está vivo. O Pato está vivo, pessoal. O Pato está vivo. Aqui em primeira mão. Está vivo. Pronto, gostava de falar dos teus últimos dois projetos. A Travessia, não é? Que já foi gravado em 2023, se não estou a erro, não é? Não foi neste Natal, foi no outro anterior. Mas agora é que saiu, e um Jantar de Família, que na Comuna. Exatamente. Pronto, se puderes falar um bocadinho desses dois projetos, que são muito diferentes, não é? Muito diferentes. O teatro acaba por ser uma grande produção, o outro é o teatro... O teatro chama-se um Jantar de Família, é um texto de dois franceses e sou eu, a Mariana Filipe e o Rogério Val, ele é o filho, eu sou o pai e ela é a mãe. É um casal que se separou há 25 anos atrás, quando o puto nasceu, e ele está com 25 anos, faz um jantar lá em casa, inventa a mãe que está com uma entorse no pé, a mim diz-me que vai morrer, para o juntar, eles não sabem que se vão encontrar, e aquilo é uma noite que não chega a ver jantar nenhum, vê uns putos todos ao de cima, ele deixou-a para casar não, tem um homem, ela casou outra vez, tem 3 filhos, ele vai casar com uma mulher de 50 anos, tem 4 filhos, e portanto é essa salganhada toda. Mas temos estado com casas muito boas, esgotados, e à partida se calhar vamos continuar a fazer peça no Teatro da Comuna, Praça de Espanha. E a Travessia é uma série que já passou agora na RTP, 6 episódios, eu faço de Almirante Gago Coutinho e é sobre a travessia do Gago Coutinho e do Sacadura Cabral, primeira travessia aérea do Atlântico Norte para o Brasil. E este senhor Gago Coutinho que eu fiz é um gênio autêntico mesmo. Ele é que abriu portas à aviação toda mundial, e inclusive a NASA, quando começou, a NASA utiliza os princípios de navegação que o Gago Coutinho, português, é que inventou. Que cena! Ele é que arranjou a maneira, porque aquele astrolábio que havia nos descobrimentos dos navegadores, ele adaptou de forma a que tu, num avião onde não tens qualquer tipo de referência visual, tu conseguisses seguir pelos astros, pelo Sol ou pelas estrelas, ao contrário dos navios que tinhas sempre um horizonte, não é? E tu num avião com nevoeiro, está tudo lixado, não consegues ver. Além disso, fez a história do corretor de rumos, com o avião, por mais que tu traças uma rota, o avião com o vento está sempre a desviar qualquer coisa. E ele tinha que fazer esses cálculos para ir dizendo ao Sacadura Cabral, por bilhetes, porque o barulho do motor era de tal maneira, era um Rolls Royce, eles não conseguiam sequer falar uns com os outros, eles passavam bilhetinhos. Maluqueira, pá. E há um bilhete, que eu tive acesso aos bilhetes dele, há um bilhete do Gago Coutinho que ele manda para o Sacadura a dizer: vem-me óleo para as ventas. Portanto, imagina eles. Como é que eles... E um gajo tem medo de dar avião hoje em dia. Exatamente. E onde é que tu fazias as tuas necessidades? Aquilo demorou horas e só agarrar naquele mancho aquilo era uma coisa, uma loucura. E ele furava umas latas que ele tinha com um pó qualquer, com uma navalha, deixava cair do avião para o mar, aquilo quando caísse no mar, lançava um fumo e ele olhava para trás e no leme de trás do barco ele tinha umas marcações tipo régua, e onde o fumo batesse, ele fazia os seus cálculos e mandava para a frente para o Sacadura para ele endireitar o avião. Imagina. Imagina. Não quero imaginar. Quando os pilotos, aquilo é tudo automático. Pronto, estes senhores foram uns heróis mesmo, portugueses, e eu acho muito bem que tenha havido uma primeira ficção que nunca tinha havido, a enaltecer os feitos dele e a falar um bocadinho da vida deles, e a mim deu-me muito prazer fazer este senhor, tudo mais envelhecido, lentes de contacto, castanhas, não sei o quê, foi tudo uma ótima experiência, um belíssimo trabalho. Boa, e eu acho que sim, cada vez mais fazer filmes sobre o que há em Portugal, pá. Exatamente. Porque faltava isso. Olha, Miguel, tal como o filme de Spielberg, obrigado por este encontro imediato, pá. E tal como a música da Capicua, temos sempre a nossa porta aberta, amigo. Obrigadíssimo, Miguel. Obrigado. Está feito, pessoal. Prau.
Sim, para caramba. Pô, tu és o artista fedido. O gajo é fedido. Está feito. Sim, senhor. Eu vou para o meu Pilates. Força. Que a minha pessoa... Olha, Miguel. Obrigado.